Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel e, juntamente da Beatriz, faço parte do programa Residência Pedagógica. Estaremos aqui para auxiliar vocês no entendimento de alguns conteúdos do PET 2. Desta vez, estaremos na semana 6, que vai da página 49 até 56, e os conteúdos abordados são permutação, arranjo e combinação, todos eles na sua forma simples. Neste vídeo, abordaremos o conteúdo de arranjo simples. Para começarmos, observemos o seguinte exemplo. Em uma turma de ensino médio, estava ocorrendo uma pequena eleição para decidir o representante e vice-representante da classe. Sabendo que haviam 4 candidatos e os 2 mais votados receberão os respectivos cargos de titular, ou seja, do representante em si, e do vice-representante, quantas e quais são as possibilidades de eleitos? Se eu tenho esses 4 candidatos daí, Jonas, Maria, Lúcia e Jacó, eu posso ter o Jonas como representante, a Maria como vice, Jonas como titular e Lúcia como vice, Jonas como titular e Jacó como vice. Agora, para opções de Jonas como titular já foram. Aí a gente tem a opção de Maria como titular e Jonas como vice, Lúcia, Jacó e assim por diante para cada um dos candidatos. Teremos então um total de 12 resultados, que são justamente Jonas, o primeiro como presidente, e um desses 3 aqui abaixo do nome, de cada nome, como vice. Então a gente tem o total de 12 possibilidades de resultados de eleição. Entretanto, esses casos, nesses casos, é possível observar que, além de termos de reorganizar os elementos, estaremos resselecionando quem é que vai estar no nosso conjunto desejado. Então, a gente tem apenas 2 vagas para concorrer ali. No caso, tem muito mais gente para concorrer do que vagas disponíveis. Então, ainda pensando nesse mesmo exemplo, se temos um número determinado de possibilidades para cada posição, por assim dizer, o número total de possibilidades de geral vai ser dado pelo produto entre a quantia de possíveis resultados de cada posição. Isso nada mais é que uma questão de aplicar o princípio multiplicativo, gente. Então, eu tenho 4 possibilidades para o primeiro, para titular, e como um já foi lá para o titular, agora eu tenho 3 opções para ocupar o cargo de vice. 4 vezes 3, então, resulta em 12 possibilidades. O mesmo número que a gente conseguiu ali, observando caso por caso. E se fossem 5 candidatos, e 6, e 7, e assim por diante, até um número não determinado de N? Se a gente tiver 5 candidatos, terei 5 possibilidades de titular e, por sua vez, como um já foi escolhido como titular, restam para o cargo de vice 4. 5 vezes 4, 20. Como agora são 6 candidatos, eu tenho 6 vagas, 6 candidatos para titular, e uma vez que um já tenha sido decidido como titular, restam apenas 5 opções para vice. 5 vezes 6 dá 30. Para 7, mesma história, 7 vezes 6, 42. E para N, eu terei N candidatos para titular. Um já foi escolhido, para o cargo de vice restam N menos 1. Partindo para um outro exemplo, se tivermos N candidatos, ou seja, eu tenho uma quantidade indefinida de candidatos, e vamos abrir mais uma vaga agora para secretário, possuindo agora 3 vagas de cargos distintos. Quantos são os possíveis resultados de eleição? Desculpa o erro de digitação ali, tá? Resultados. Mas
Agora, eu tenho 3 vagas distintas. Para cargo de titular, eu tenho N. Um já foi escolhido como o representante da turma. Para vice, então, restam N menos 1. E agora que um foi escolhido como titular, outro como vice, agora restam N menos 2 para a vaga de secretário. Portanto, a gente tem N vezes N menos 1 vezes N menos 2. E se for criado ainda mais uma vaga para tesoureiro, totalizando 4 vagas então? A gente vai ter uma quantidade N de candidatos para titular. Escolhi um titular, restam N menos 1. Escolhi o vice, restam N menos 2. E escolhi o secretário. Agora eu vou olhar, restam N menos 3 para o tesoureiro. Então a gente fica com N vezes o antecessor dele, que é N menos 1, vezes o antecessor de N menos 1, que é N menos 2, vezes o antecessor de N menos 2, que é N menos 3. E para P cargos, vamos supor que vão existir uma quantidade indefinida de cargos. Então, vai ter N para vice, N candidatos para titular, N menos 1 para vice, N menos 2 para secretário, N menos 3 para tesoureiro, assim por diante, até a gente parar em quê? Em N menos P menos 1. Por quê? Observe. Quando a gente tinha 3 vagas, eu parei em quê? No 2. N menos 2. Quando eu tinha 4 vagas, eu parei no 3. N menos 3. Então, se eu tenho P cargos, eu vou parar em quê? Em N menos P menos 1. Só que menos, isso daqui que está no parênteses, que é o P menos 1, nada mais é que o quê? Menos P mais 1. Entendido? Entendendo o que a gente acabou de fazer, nesse último caso, a nossa sequência multiplicativa, ela vai parar em P mais 1. Curiosamente, vamos observar a nossa sequência multiplicativa de N fatorial. Lembra que o que é o fatorial do número? É um número vezes o antecessor dele, vezes o antecessor dele, e assim por diante até chegar no 1. Então a gente tem N fatorial é igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até chegar lá no 1. Se a gente tiver o nosso P menor que o nosso N, a nossa sequência, então, em algum momento, ela vai passar ali por P, né? Então, a gente tem N menos vezes N menos 1 vezes N menos 2, até algum momento que ela vai passar por menos P mais 1, até que o momento que ela vai passar por N menos P vezes N menos P menos 1, até chegar lá no 1. Essa primeira parte daí de até chegar no N menos P mais 1, não é exatamente a mesma coisa que a gente determinou para P vaga, para N candidatos e P cargos? Vamos chamar isso daqui de A. Chamando isso daqui de A, a gente consegue fazer umas manipulações a mais. E quais seriam? Olha, N menos P vezes N menos P menos 1. N menos P menos 1 é um antecessor de N menos P. E a gente vai multiplicar ele pelo antecessor desse cara aí ainda. E pelo antecessor dele, e assim por diante até chegar no 1. Isso nada é nada mais, nada menos que N menos P fatorial. Então, esse carinha, o nosso A, vai ser quem? N fatorial sobre N menos P fatorial. Isso daí é manipulação de equação do primeiro grau. N fatorial igual a A vezes N menos P fatorial. Dividindo N menos P fatorial dos dois lados, a gente fica com A igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. O dividir dos dois lados é a mesma coisa que a gente fala que passa para o outro lado, tá? Vamos chamar então esse nosso Azão aí de arranjo. Nossa fórmula então para arranjo fica definida como
A de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre n menos P fatorial. Esse tipo de cálculo de possibilidades, então, ele é utilizado onde os elementos de um conjunto estão sendo reordenados e resselecionados. Ou seja, tanto a ordem quanto a natureza fazem diferença no resultado. O que eu quero dizer com isso é, eu tenho muito mais elementos do que vagas, por assim dizer. Então a gente tem que resselecionar. É um entra e sai de gente do conjunto a todo momento. O que vai fazer uma sequência ser diferente da outra. E a ordem que esses elementos estão no conjunto fazem toda a diferença. Se a gente pensar, por exemplo, no exemplo lá da vaga da eleição, por exemplo, se eu tenho João e Maria votados como mais votados respectivamente cada um, é diferente de Maria e João. Porque em uma posição João está como como o representante e noutra ele está como vice-representante. É isso que a gente quer dizer com ordem e natureza. Ordem é a forma como os elementos do conjunto que a gente forma estão organizados. E a natureza significa tem gente nova aqui, tem gente que não estava aqui antes que está agora. Por exemplo, se eu tinha antes João e Maria, agora tirei a Maria, entrou Jacó. Então, para finalizar, um último exemplinho. Em um campeonato de videogames, há 10 times disputando as finais. Sabendo que apenas os 3 primeiros colocados receberão premiações distintas conforme a sua colocação, quais os possíveis pódios a serem formados? Então, a gente pode simplesmente aplicar a formulinha. O arranjo de 10 elementos de 3 a 3 é 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 é 7. Então, a gente tem 7 fatorial. Só que 10 fatorial é o que? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Então, a gente corta o 7 fatorial com 7 fatorial e resta 10 vezes 9 vezes 8, que é 720. No entanto, a gente pode simplesmente resolver também pelo princípio multiplicativo. Quantas opções a gente tem para campeão? 10. Quantas opções a gente tem para vice-campeão? E para o terceiro campeado, para o terceiro colocado, a gente tem 8 possibilidades. Mesmo resultado. No mais é só isso, tá, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço, muita saúde e paz e até a próxima. Falou!